Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e o mais importante de tudo é você lembrar, a gente não tá só. Bom, então antes de começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever, que é bem importante pra gente gerar engajamento aqui dentro da plataforma e atrair cada vez mais pessoas no YouTube. E aquele aviso que geralmente eu faço no final, mas a gente tem um cupom de desconto na loja do Capitão Onigiri, então vai estar na descrição o cupom de desconto e o link pra loja pra você comprar seus quadrinhos, seus mangás com um descontinho, que é sempre muito bom e ainda ajudando uma loja aí de uma comiqueria, uma loja de quadrinhos e mangás que é parceira aqui do canal já tem algum tempo. E aproveitando esse gancho, hoje a gente vai falar de um quadrinho que foi financiado via Catarse, mas que foi possível lê-lo durante mais de 2 anos, se eu não estou enganado, pelo Twitter, semanalmente, toda terça-feira, Arlindo, da Ilustralu. Esse quadrinho maravilhoso, ele começou como uma webcomic mesmo. A Ilustralu, ela, toda semana, toda terça-feira, às 8 horas, ela começou a postar sempre uma página. Era só uma página. Apesar de ser uma história contínua, né, ele tem uma estrutura bem contínua, bem de história em quadrinho mesmo, ela só disponibilizava uma página. Nas semanas que tinha alguma coisa muito grande, acontecia alguma coisa muito bombástica e tal, ela postava na terça e na quinta. Eu comecei a acompanhar depois que já tinha algumas semanas de Arlindo rolando, e eu li ela inteira pelo Twitter. Então, eu acho que essa é uma das coisas mais curiosas desse quadrinho, que ele tá aqui, físico, lindo na minha mão, mas ele é originalmente uma webcomic. Não é muito diferente do que, sei lá, a editora New Pop tá fazendo com Solo Leveling, o manhwa, por exemplo. O que tem de tão diferente em Arlindo, né? Ele tem algumas questões bastante interessantes. A história base, a história do Arlindo, ela é muito simples. Ele é um jovem do interior do Rio Grande do Norte que tá se entendendo ali enquanto gay, mas o ponto temporal onde a história é contada, que é ali no começo dos anos 2000, cara, é muito cativante para alguém nascido nos anos 90 como eu, assim, porque a Ilustralu, ela usou referências bem locais mesmo, bem do Nordeste, do Rio Grande do Norte, né, que ela é de lá, inclusive, né, mas ela usa referências daquela época, então ela usa bastante na criação das páginas cenas de músicas daquela época, ou então de como Sandy Júnior era um fenômeno, ou então MSN. Tem uma página que ela recria a experiência de utilizar o MSN, que é muito gostosa pra gente que viveu aquela época, assim. Então é uma história com protagonismo LGBT, com personagens num local que, pra gente do eixo São Paulo, é um pouco mais difícil ver nos quadrinhos, né? Então é passado ali numa cidade do interior do Rio Grande do Norte. E é uma história que ela tem um quê, uma temática, né? Uma ambientação até um pouco saudosista, do tipo, eu consigo me ver nessas situações, eu consigo ter as mesmas sensações que o Arlindo tá tendo nesse quadrinho. Porque eu vivi naquela época, eu era adolescente naquela época, no começo dos anos 2000 eu tinha meus 12, 13 anos. É muito essa sensação de, é um reconhecimento, assim. E é muito engraçado, porque a gente teve a onda de pessoas exaltando os anos 80, uma leve onda, eu acho que a gente ainda tá vendo bastante isso de exaltando os anos 90, mas agora a gente vai começar a ver exaltando os anos 2000, e pra gente que tá na casa dos 30 anos vai ser aquele momento de os anos 2000, quando eu era adolescente, foi muito bom. Então o Arlindo, ele tem esse quesito muito gostoso de ambientação. Mas é uma história simples, né? É uma história do Arlindo, personagem título, indo pra escola, conversando com as amigas, alugando filme pra ver junto, e se divertindo, e descobrindo os primeiros amores dele, assim. Existe essa questão do jovem gay que ainda não se assumiu, que ainda não teve nenhuma vivência especificamente, assim, de primeiro beijo com outro cara, nem nada assim. Então é uma história sobre isso, é uma história bem, dá pra dizer quase que é um slice of life. Esse dia a dia, esse florescer do Arlindo e das amigas dele, que são todas maravilhosas. Tem pontos de tensão, assim,
sérios na trama, né? Tem toda uma questão sobre um pai machista, sobre o bullying no colégio, sobre como as pessoas LGBT precisam se esconder e não tem a mesma juventude, não lhe é permitida a mesma juventude com as mesmas experiências românticas e afetivas que uma pessoa heterossexual tem. Então, tudo isso tá na obra, só que tá na obra do jeito mais divertido e colorido e você começa a se importar com aquela história e você começa a se importar com a alegria daqueles personagens, consegue entender a alegria daqueles personagens, então é muito bom, assim. Eu acho que nem dá pra falar muito sobre Arlindo, porque é uma história muito slice of life mesmo, bem de ir acompanhando esse amadurecimento dele, mas é muito bom, é muito gostoso, é muito gentil com o leitor. Acho que esse é um bom termo. É um HQ gentil com o leitor. Mas então por que a gente está falando dele? A gente está falando dele porque Arlindo foi um completo sucesso no Catarse. Ele atingiu mais de 350% da meta esperada, e a cada nova categoria da meta eles iam expandindo as bonificações. Inclusive atingiu uma meta muito legal e muito positiva, que é a doação de alguns dos volumes de Arlindo para bibliotecas e centros de acolhimento voltados para o público LGBTQIA+. Então, uma parte foi doação da própria comunidade, que acabou fazendo uma doação a mais para poder disponibilizar algumas edições. A seguinte se prontificou, se bater essa meta a gente vai doar X quantidade. Então chegou num patamar, assim, em torno do Catarse do Arlindo, que virou muito... as pessoas estavam dando amor para o projeto, assim, e eu acho que só reforça um pouco essa característica que tem muita coisa legal rolando no Catarse, tem muita coisa que... A seguinte já tinha dito que Arlindo seria publicado mesmo se o Catarse não batesse a meta, mas eu acho muito significativo que o quadrinho do Arlindo, que é um quadrinho que não tem grandes acontecimentos, não tem, sei lá, heróis, ou não são histórias que mimetizam heróis americanos com seus poderzinhos, tenha conseguido bater a sua meta tanto assim. Tem alguns detalhes muito legais na edição física de Arlindo, como, por exemplo, a capa. A cor da capa ela foi escolhida pensando que nem todo mundo é assumido para a família, e ser assumido para a família pode trazer uma série de problemáticas. Então, a seguinte, a Ilustralu conversaram, ouviram feedbacks da comunidade, e a capa tem essa cor mais escura para não gerar nenhum tipo de situação inesperada para quem adquirisse o quadrinho, o que é um detalhe ao mesmo tempo que é triste, né? É um detalhe muito bonito desse cuidado, dessa preocupação, dessa vivência mesmo, né? De entender que o mundo não é tão simples quanto a gente gostaria. O mais legal é que conseguiram seguir o mesmo padrão de cores utilizados na webcomic. Então, o rosa é um rosa neon, o amarelo é um amarelão gema. As páginas, quando elas têm só uma cor, é só uma cor mesmo. Então, existe uma coisa... um trabalho de cor muito interessante e bonito dentro da edição que, cara, se você é muito ligado aos quadrinhos e você gosta desse tipo de trabalho visual, cara, Arlindo é incrível, assim, é incrível. A impressão, o cuidado com as cores, o cuidado de atingir tons extremamente similares ao que você vai ver na tela do seu celular. Então, de material gráfico mesmo, ele é muito impressionante. E se você se interessou, quer ter a edição física, tá à venda, então não foi só no Catarse. O Catarse meio que foi uma coisa, um mimo inicial para a comunidade em torno do Arlindo. Eu tenho postal, o imã de geladeira tá na minha geladeira, tem um marcador de página que é meio semi-transparente, que é lindo. Então eu peguei todos os mimos possíveis e esperados, mas você pode adquirir ele na Amazon. Tá saindo aí em torno de 60, 50 reais, tem 200 páginas. Cara, eu tô sem dinheiro agora, queria conhecer um pouco da história antes de investir esse valor. Ainda é possível ler, é só ir lá no perfil da Ilustralu, ainda tem lá, ela criou os momentos das fases do Arlindo, assim, que você pode ler tudo sequencialmente, bonitinho, que é a HQ original, se é que dá pra dizer isso, mas tem essa coisa
bonita e gostosa por trás de Arlindo, que é você pode ler. Você pode ler mesmo se você não tiver como disponibilizar esse dinheiro agora. Mas apoiem Arlindo, apoiem porque a seguinte foi inteligente, porque já era um sucesso Arlindo quando eles provavelmente começaram as negociações desse contrato, mas ainda assim é muito legal ver que uma editora grande como a seguinte está olhando para um projeto que é extremamente específico, né? Voltado para um público muito específico e olhando e falando, não, dá para viabilizar, dá para a gente tentar isso via Catarse, ou dá para a gente tentar, mesmo se o Catarse não der certo, a gente vai publicar mesmo assim, a gente só utiliza uma parte do valor, enfim, é algo legal de se apoiar, é aquela situação dentro do mundo editorial que você fala, tem algo a mais além do vamos ganhar uma graninha aqui nessa publicação. E meio que é isso, assim, sobre Arlindo. É uma história gostosa, é uma história que faz muito bem ler nesse momento que a gente tá meio pra baixo. E tem todo esse contexto de local, de época, que vale muito a pena ler. E se você for só pelo produto, é também um produto muito bom. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para você fazer a compra do Arlindo na Amazon. Você não vai pagar nada, mas por isso você ainda ajuda aqui o canal. Então é isso, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.